Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre decepção. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versos 11. Nós vamos falar então como Deus nos ajuda na adversidade, no tempo da decepção. Como é que a gente age? Como é que a gente vive? O que Deus pensa nesse momento que nós estamos passando por decepção? Lucas capítulo 7, versos 11. O começo do versículo diz assim: antes que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. E também o quê? E também o quê? Uma grande multidão. Eu queria, esse versículo, ele separa. Um versículo, ele está separando. Capítulo 5, capítulo 6, uma parte do capítulo 7 de Lucas, e está entrando no novo momento do versículo 7 de Lucas. Então, ele é um divisor de águas, e a gente precisa entender algumas coisas aqui. Lucas capítulo 7, ele está falando que aconteceu o quê? No dia seguinte. Então, nós vamos compartilhar, e a gente vai ver aqui o que é que aconteceu no dia seguinte. Mas não dá para falar do dia seguinte sem antes a gente ver um pouquinho o que está acontecendo lá atrás. Por que ele está falando? Agora, aconteceu o quê? Tudo isso aconteceu lá. Muitas coisas aconteceram lá atrás. Agora, aconteceu o quê? No dia seguinte, então vamos ver o que está acontecendo ontem. Vamos ver um pouquinho o que está acontecendo anteontem. Vamos dar uma olhada para isso? Quando a gente olha para Lucas capítulo 5, um pouquinho atrás, a gente vê Jesus se movimentando no meio de uma multidão, e ele comunica com Pedro, porque Pedro está saindo de uma pesca, frustradíssimo, decepcionado, porque ele pescou a noite inteira, nada pegou. E a palavra de Deus diz que, quando ele se encontra com esse homem chamado Jesus, ele recebe uma ordem, ele recebe uma orientação. Jesus disse para ele assim: Pedro, volte a pescar. Aí Pedro falou assim, Pedro era experimentado, Pedro não era pescador, ele tinha uma empresa de pescaria. Então o cara manjava do assunto. Ele falou assim: Jesus, quando a gente entra no mar e a gente tenta pegar, e eu já fui em alto mar, e no dia que não dá mesmo. No dia que não tá para peixe, não adianta você ficar lá, você só vai ficar vomitando e não vai resolver coisa alguma. Pedro falou para ele: Jesus, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou voltar e eu vou lançar rede. A palavra de Deus diz que ele volta para o mar, ele joga as redes, e a pescaria foi tão poderosa que as redes começavam a se romper. Pensa nisso. Para um homem que pescou a noite inteira, nada pegou, simplesmente pelo fato de ouvir uma palavra do mestre, ele, na obediência, e aqui é importante a gente salientar que, segundo a palavra de Deus, nós temos que lançar fé, isso é muito importante, quando muitas vezes as circunstâncias estão dizendo que não vai dar. As circunstâncias naturais, as circunstâncias humanas, as coisas que muitas vezes a gente está vendo dizendo não vai dar, se Jesus disser que vai dar, vai na palavra de Jesus e não fica com a circunstância. Pedro fez isso. Então, a multidão já olhou e falou assim: mano, Pedrão é experimentado, esse cara não é meu, esse cara é Jesus de Nazaré, ele é um carpinteiro, ele não manja nada de pescaria. Mas quando a multidão vê aquilo acontecendo, e a palavra de Deus diz que foi tão grande a pescaria, que teve que chamar outros barcos para vir ajudar a pegar os peixes, porque todo mundo foi contemplado na bênção que Pedro passa nessa situação de Lucas capítulo 5. Um pouquinho mais à frente, ele sai da pescaria, imagina a multidão, a festa, é bonito ver, né? Gente que muitas vezes está na praia e vê os caras puxando aquela rede, eles vendem na própria praia, é bonito demais ver a retirada dos peixes, a alegria do pescador, enfim, o dinheiro veio, o leite veio, né? E a gente também pode comer um peixe fresco, é da hora, comer um porquinho, comer um robalim, é coisa boa demais, amém? Capítulo 5 de Lucas, um pouquinho mais, fala que Jesus cura um homem de lepra.
A multidão já viu a pescaria, agora essa mesma multidão que está acompanhando aqui, vê Jesus curando um homem de lepra. No mesmo capítulo 5, versículo 18, uma grande multidão ouvia Jesus ministrando numa casa, e havia ali um paralítico que estava lá fora, tentando entrar, e 4 homens, inspirados por Deus, querendo ajudar aquele amigo, disseram assim: a gente precisa enfiar esse homem, esse nosso parceiro, o truta, na onde Jesus está. Não dá para a gente entrar, a multidão está grande, Jesus está falando lá dentro, tem gente sendo curada, gente sendo liberta, a gente precisa meter o nosso amigo lá. Eles tiveram a ideia de descobrir a casa, descobrir o telhado e descer a maca na presença de Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus cura esse homem. Imagina a multidão vendo um homem descendo do teto, né? Aquele amor daqueles amigos, imagina essa cena, a multidão, abre espaço, não tem espaço, velho, é uma casa. Então imagina o sufoco que estava naquele ambiente. Parecia o Allianz Parque, quando o Palmeiras estava na final do Campeonato Paulista, estava lotada a casa, aquela coisa assim, ninguém entrava, ninguém saía, estava muito, né, aquela turbulência. Lucas capítulo 5 fala então, olha só, nós estamos num capítulo, quantas coisas estão acontecendo, eu quero que você fique comigo, quanta coisa essa multidão está vendo. Jesus agora vai jantar na casa de Levi. Acabou de acontecer essa cena, Levi chegou lá e falou: Jesus, vamos bater um rango na minha casa, né? E Jesus é levado para a casa de Levi, e isso vira uma grande polêmica, porque os fariseus não estavam entendendo como um homem que curava, um homem que libertava, um homem sério ia jantar na casa de um cara como Levi, que era um cara mal visto na comunidade, era um cara mal aceito, era um cara que o pessoal tinha implicância com ele. Mas Jesus, ele está contrariando, ele está ensinando as multidões aqui que não se vive só de cura, não se vive só de libertação, mas se vive também de relacionamento. E esse relacionamento, muitas vezes, com pessoas que nós achamos que não dá para viver, não dá para conviver. Jesus está ensinando. Ele muda um pouco o capítulo aqui, ele vai para o capítulo 6, e Jesus cura um homem de uma mão mirrada num sábado, e a multidão que está acompanhando cresce com a expectativa do que Jesus está fazendo, do que Jesus está ensinando, do que Jesus está transformando, porque há uma inquietação nos fariseus dizendo: como pode esse cara estar curando no sábado? Como pode esse cara estar quebrando a lei? Esse não é o Messias, esse não é um grande profeta. Se ele fosse um grande profeta, se ele fosse mesmo um homem de Deus, ele não estaria fazendo alguma coisa contra a lei. Jesus vai e dá um ensinamento maravilhoso sobre a questão de fazer o bem, né? De tocar, de abençoar uma pessoa que não tem dia para abençoar, não tem hora para abençoar, não existe métodos para abençoar. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do sábado, eu faço essas coisas porque a gente tem que, para tocar numa vida, para abençoar uma vida, não dá para a gente entrar aqui na questão de dizer que esse é o dia certo ou aquele outro é o dia correto, né? Muito parecido com o que eu vivi no domingo. Eu não tinha opção, não havia opção. A opção era realmente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Capítulo 6 de Lucas, Jesus ensina que o reino de Deus é dos pobres. Agora ele começa a entrar numa teologia do reino. Ele começa a dizer aqui que não se vive só de um ambiente do sobrenatural. Que a multidão, ela precisa ouvir também princípios. E ele começa a dizer que o reino de Deus é dos pobres, o reino de Deus é dos que têm fome, o reino de Deus é dos que choram, dos que são odiados, dos que são rejeitados. E a multidão vai crescendo para ouvir a palavra do Senhor. Ele ensinou a amar os nossos inimigos, a emprestar o que pede sem esperar nada de retorno. Ele nos ensinou a ser misericordiosos, a não julgar, a não condenar e também dar, mas com uma boa medida, essa medida recalcada, sacudida, transbordante. É isso que Jesus está ensinando num só momento da história. O dia anterior, os dias anteriores, Jesus está fazendo tudo isso. Ele ensinou que pelos frutos da vida de uma pessoa, ela é conhecida. Que o homem tem fundamento na vida, o homem que tem fundamento na vida, é aquele que constrói sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Aí ele chega aqui aonde nós estamos, chegamos. No dia seguinte, a tudo isso, imagina a multidão. Tinha gente que não queria dormir para ver o que ele ia aprontar às 3 horas da manhã. Tinha gente que não queria almoçar e jantar porque queria ver o que ele ia fazer, na onde ele ia entrar,
as coisas maravilhosas que iam acontecer. Até porque, meu querido, deixa eu falar, essa multidão era uma multidão que nutria uma expectativa. Eles eram conhecedores da lei de Deus, e eles sabiam que havia uma promessa de que um dia Deus enviaria o profeta, Deus enviaria o rei, e Deus enviaria o sacerdote. E a multidão vivia o tempo todo na espera dessa pessoa, na espera dessa divindade, desse ser que resolveria as questões de Israel. E a multidão começa a ver e falou: gente, espera aí um pouquinho, nós nunca vimos um cara desse, que expulsa demônio, que cura, que prega, que fala do reino com propriedade, que diz de Deus a coisa que a gente nunca ouviu, que confere o que está na lei, que não sai fora do que está na lei. Quando a gente olha para os escritos, a gente vê que Jesus está falando a mesma coisa. Então, essa multidão está nutrindo de expectativa de que, enfim, o Messias chegou. E aí, meu querido, no versículo 11, que nós acabamos de ler, diz: aconteceu que no dia seguinte, ele entra na cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande multidão vindo de uma procissão de esperança. Está comigo? Eu gosto dessa palavra, procissão. Dá um significado, né? Eu gostava de ver, por exemplo, dia 12 de outubro, em Aparecida, eu gostava de ver, né, aquela devoção, aquelas pessoas que, né, com tanta sinceridade no coração, em procissão, eles estavam ali adorando, né? Muito embora a gente conheça pela palavra de Deus que é uma adoração muitas vezes equivocada, mas o senso, vem comigo, tá? O senso, é a delicadeza de se mover no meio de uma procissão. A gente vê isso em Belém do Pará, a gente vê isso em muitos lugares, a gente vê fracamente na Marcha para Jesus, as procissões muitas vezes, né? Que indicam que a gente deve adorar aquele que nós amamos, aquele que nós reverenciamos. Então, eu curto muito essa questão da procissão. Então, Jesus foi reunindo uma procissão de pessoas que foram vendo ele operando, ele fazendo grandes coisas, e agora eles chegam aqui nessa cidade, e eu quero chamar isso de procissão da esperança, porque esse povo estava esperançado, esse povo estava vivendo um momento que eles estavam dizendo: enfim chegou aquele que nós estávamos esperando, porque Deuteronômio capítulo 18, versos 18 diz, Deus diz que haveria de levantar um grande profeta. Na lei, Deuteronômio capítulo 18, Deus estava comunicando ao povo dizendo: eu levantarei um grande profeta. Então eles estavam vendo que tudo que Jesus falava se cumpria. Que tudo que Jesus dizia, se Jesus dissesse a alguém, vai acontecer isso, acontecia. Quando Jesus anunciava uma palavra, acontecia. Então eles estavam vendo que Jesus tinha essa qualificação de um grande profeta, mas não só um grande profeta, mas 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz que Deus haveria de levantar um rei que se assentaria no trono eternamente. Deus estava falando de Jesus. E eles olham para Jesus e vê esse rei, que julgava com justiça, com retidão, mas também julgava com amor, julgava com graça e julgava com misericórdia. Eles estavam vendo isso. Essa multidão não só viu essas duas coisas, mas viu também que Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que Deus haveria de dar ao povo, de dar a nós, um grande sacerdote. O sacerdote é aquele que leva o povo para Deus. O profeta traz Deus para o povo, mas o sacerdote leva o povo para Deus. Isaías 53 diz que sobre ele, sobre Jesus, estava essa condição, não só de levar o povo para Deus, mas de dar a sua própria vida pelo povo diante de Deus. Eles estavam esperando isso, eles eram conhecedores, eles estavam vendo aquele homem dando a sua própria vida. Eles estavam vendo aquele homem numa trajetória de entregar a sua vida. Mas, querido, nesse mesmo momento,
E nós falamos um pouco a semana passada sobre os paradoxos de Paulo, né? Vocês se lembram? Que embora estando assim, todavia estou desse jeito. Embora vivendo isso, todavia eu me comporto assim. Nós falamos desses paradoxos. E esse versículo, ele mostra um tremendo paradoxo. Porque essa multidão incendiada, cantando, louvando a Deus, dizendo o quanto Deus é bom, glória a Deus nas alturas, o Senhor é tremendo, é poderoso, esse Deus cura, esse Deus liberta, se dá de frente com uma outra multidão, vinha vindo uma outra multidão, em silêncio, aquietada, cheia de dor, uma grande multidão que vem vindo. Então, você imagina isso? É incrível muitas vezes essa cena em estádio de futebol. Antigamente, quando tinha duas torcidas, e a gente ia no clássico, um time ganhava, aí saía, né? Era só o Morumbi que existia, né? Porque é o melhor estádio do mundo, o melhor time do mundo. Então, a gente jogava no campo deles. E tinha, como é circular, a gente saía e a gente muitas vezes se dava de frente com o time que perdia. E eu também saí muitas vezes no meio dessa multidão. Né? E é horrível, porque você vê uma multidão que vem vindo cantando alegremente, sorrindo, e uma outra multidão, você só escuta. Silêncio total, ninguém falou nada. Que droga, mano, aquela coisa assim. Então você imagina que é essa cena que nós estamos vendo. De um lado, uma multidão incendiada, do outro lado, uma multidão que vem aparecendo, que está em Lucas capítulo 7, versos 12. No dia seguinte, ele entrou na cidade e aconteceu que, chegando perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de uma mulher, de uma mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Uau! Pensa o contraste, você está no meio de uma multidão velando, doído, sofrível, porque nós estamos falando de quem? Quem é que está sendo enterrado? O que diz aí na sua Bíblia? Quem está sendo enterrado? O filho único. Irmãos, enterrar filho é um drama. Imagina o único. Enterrar filho, e que o Senhor me livre desse negócio, enterrar um filho é algo que deve ser, eu não tenho noção, mas deve ser um negócio paralisador, sofrível até o último. Quanto mais o último, mas não só isso, quanto mais de uma viúva. Irmãos, que cenário! Que ambiente que essa multidão, que drama que essa multidão está carregando. Porque o filho, ele era a última esperança dessa mulher. Você sabe o que é ser viúva, como nós falamos no primeiro domingo, o que é a esterilidade para uma mulher? E a gente abaixou um pouco a bola para entender as complexidades que a mulher vive quando ela não gera. Hoje também eu quero falar para você o que é ser viúva nesse momento. Não é a viúva de hoje. Porque a viúva de hoje, ela trabalha. Ela tem INSS do marido. E às vezes ela até ora para o sujeito ir, para ela usufruir sozinho da grana. Então, nós não estamos falando desse nível de viúva que nós conhecemos aqui. Nós estamos falando de uma viúva que tinha que ser acomodada por esse filho financeiramente, emocionalmente, socialmente e fisicamente. Era uma mulher que só tinha ele para viver. Porque a viúva, ela não podia trabalhar, a viúva era mal vista, a viúva era dependente, a viúva, na sociedade, era alguém que não, como nós falamos de Ana, era alguém que não tinha condições nenhuma de ser sustentada, de ser vista, a não ser que ela se relacionasse de novo com alguém da família, com o irmão mais velho agora da família, e pudesse então ser acolhido por essa família, por esse novo relacionamento. Você está entendendo? Por isso que Paulo, graças a Deus, ele corrige isso quando
surge o Novo Testamento, ele corrige dizendo assim: igreja, nós precisamos colocar os nossos olhares sobre as viúvas. E ele separa homens para ter um olhar sobre essa condição social que a viúva enfrentava. Então, nós temos um menino morto, filho único, de uma viúva. Então, você imagina o nível de decepção que essa mulher está enfrentando. Imagina a quantidade de decepção que está dentro desse coração. Essa mulher está totalmente decepcionada. Meu Deus, que decepção! Como é que eu vou viver? Como vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser depois? Acabou, a minha última chance foi embora. É isso que essa mulher está vivendo no meio dessa grande multidão. E se tinha uma grande multidão, no mínimo, essa mulher ou esse menino era muito querido. Porque a gente só vê o nível de relacionamento que a gente tem não é no casamento. A gente vê no velório. Eu gosto de velório, né, gente? De novo, né? Acho que eu vou morrer logo. Daqui 100 anos. E é logo, né? Porque a vida é boa, né, Paulo? O que é 20 anos? O que é 30 anos? Você está entendendo, amado? A gente só consegue ver o que nós construímos de relação no dia do nosso velório. Eu já fui em velório que tinha uma pessoa, a mulher, para enterrar o marido. E eu entrei lá e falei: rapaz, que vida que você teve, hein, sujeito? Poucos amigos, né? Mas eu já fui em velório que a gente não cabia na sala. Não tinha como, né? De tão amado, de tantas relações que a gente vê. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então, seja bonzinho para ter bastante gente no seu velório. A pergunta que eu quero já fazer para você nessa manhã, meu querido: como você entrou aqui nessa reunião? Como é que você entrou aqui? Qual é o nível de decepção que você está vivendo nessa manhã? Porque nós podemos nos tranquilizar nessa história, porque nós só estamos começando. É só o começo de uma história, uma multidão incendiada, cheia de expectativa, que se encontra com uma multidão velando uma pessoa. Primeira coisa que acontece aqui, meu amado, Lucas capítulo 7, versos 13, você pode acompanhar comigo. Nós vamos falar sobre a compaixão do Senhor. Jesus entrou na cidade, olhou aquela multidão, estava vivendo naquela euforia da galera que está vindo aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Ele olha uma outra multidão que vem vindo aos prantos, com uma situação de uma mãe, de uma mulher, de uma viúva. A palavra de Deus diz que quando viu Jesus, ele se move de íntima compaixão por ela. E disse: não chores. Meu Deus, que falta de sensibilidade. Meu Deus, que falta de humanidade. Viúva, filho único, morto. E aparece esse Jesus, olhando para esse cenário. Você não quer que eu chore porque você está vindo de uma bagunça aí. Olha a tua galera como é que está. Final de campeonato, vocês ganharam o campeonato, meu time perdeu. Então, olha para essa situação. Jesus diz para ela: não chores. E, meu amado, todas as vezes que Jesus diz na palavra dele: não chore, é porque vai ter um grande acontecimento. Porque ele não brinca com isso. Ele é sensível, ele é Deus. Todas as vezes que a gente olha na palavra Jesus falando: pare de chorar, não chore, é porque ele vai operar um grande milagre. Então, nessa manhã, eu queria dizer para você, no começo dessa ministração, dizendo assim: Jesus está dizendo para tu, não chores. Mas não é o choro, entenda comigo, porque às vezes a gente não entende, a gente sai daqui dizendo: então eu vou sair daqui com um choro entalado, né? O choro que Jesus está falando aqui é o choro da desesperança. É óbvio que ela tem que chorar o choro do filho, a perda. É óbvio, ela está sentindo dores, ela está sentindo perda, ela está medindo saudade, ela está medindo consequências. Mas o que Jesus está falando para ela é: eu não quero que você chore algo que tire de você a esperança daquilo que eu vou fazer na sua vida nesse dia. No versículo 14, vem então o toque do Senhor. A palavra de Deus diz que chegando-se, tocou o esquife.
e aqueles que estavam levando o morto pararam. Jesus tocou o esquife, ou melhor, tocou o caixão, que não era caixão, era uma maca. O morto envolto num pano, não tinha urna, não tinha caixão. Você está aqui comigo? Eles estão carregando aquele homem sobre o ombro numa maca, aquele menino. E aí Jesus aparece no versículo 14 dizendo: jovem, a ti eu te digo, eu estou te chamando nessa hora. Disse: jovem, a ti te digo, levante-te. Uau! E volto no pano, no ombro da galera. Você imagina Jesus dando essa ordem? Eu nunca vi isso, mas assim, de estar num velório e ver o cara, e aí pessoal, nossa, tem café? Né? Ainda no versículo 14 diz: e o que fora defunto, o mortinho, o menino morto, assentou-se e começou a fazer o quê? Vocês estão aqui comigo? Está aberta a sua Bíblia? Começou a fazer o quê? Trocar ideia. Começou a falar. E Jesus pegou, então, beleza, mano, valeu, você já agradeceu, você já falou. Jesus pega e entrega ele para sua mãe. Olha só o que essa viúva está vivendo aqui, meu Deus. Ela sai do cortejo da decepção e vai para a procissão da esperança. Assim, querido, decepcionada, falida, quebrada, enterrada, desesperançada, num instante, olhando e talvez julgando, dizendo: o que essa multidão está fazendo? Por que eles estão tão alegres? Se Jesus fosse tudo isso mesmo que eles estão falando, eu estaria lá. Eu deveria estar lá. Aliás, eu tinha comprado ingresso para estar no meio dessa multidão. Aliás, eu tinha me programado, já tinha combinado com meu filho, que a gente estaria no meio dessa multidão, vendo o que Jesus está fazendo nas cidades vizinhas, nos povos vizinhos, nas pessoas, talvez até num parente dela. Talvez até num amigo dela. Mas agora ela está no cortejo da decepção. E numa fração de minutos, querido, Jesus transporta essa mulher agora para a procissão da esperança. As duas multidões se juntam. As duas se tornam uma só. As duas se misturam. E ela volta para casa com seu filho vivo. Acende de novo a sua esperança. Acende de novo as possibilidades. E eu quero dizer com você que com Jesus é possível sair do lugar de decepcionado e ir para o lugar da esperança. Por isso que eu estou te perguntando como você entrou aqui nessa manhã, porque Deus quer falar com você. Como é que isso pode acontecer? 3 coisas foram essenciais para a vida dela. Primeiro, a compaixão. Foi necessário ela ter compaixão, a compaixão que só Jesus tem. Ou que nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos também, porque somos pequenos Cristo, e a compaixão habita em nós. Só há transformação na vida de alguém quando ele se dá de frente com compaixão. Só é possível, querido, sair de uma cena de tragédia, de confusão, de desesperança, quando nós encontramos alguém, alguma pessoa, a divindade que é Deus, cheio de compaixão. Segunda coisa que essa mulher viu foi o toque. Jesus tocou o esquife, Jesus tocou o menino. E a morte não vence a vida. A morte não tem mais poder do que a vida. Nele estava a vida. Vou melhorar. Nele está a vida. E quando ele toca aquilo que é morte dentro de nós, o que é morte não resiste. Dá lugar para a vida. Você começa a receber a circulação da vida em áreas mortas que muitas vezes estão dentro de nós. Quando ele se levantou e a Bíblia diz que ele começou a falar, eu não digo para você que ele começou a falar, é um erro de interpretação.
Ele começou a dizer: o teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Ele que fez essa música. Foi ele que fez. Que toque poderoso! É disso que a gente fala quando canta. É desse toque que transforma. É desse toque que modifica. É desse toque que me rouba da vida mundana do pecado. É esse toque que não deixa mais que eu seja o mesmo que eu fui ontem. É esse toque de Jesus que tira uma pessoa da condição de estar morto para a vida. Mas não só o toque, agora ele recebe um chamado, Jesus dizendo: levanta-te. Não é possível você ficar mais nessa posição. Agora você tem que se levantar. Ele recebe um chamado de Jesus. São essas coisas, querido, que foram suficientes para devolver esperança para essa mãe que perdeu o filho. É isso que é suficiente para devolver esperança dessa manhã, um casamento que está em declínio e está em fracasso. Compaixão, toque, chamado, é suficientemente poderoso, querido, para devolver a vida que está arrebentada por causa das decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. Como é que isso pode acontecer? Quem está no cortejo da decepção tem que ter um encontro com Jesus. Tem que ter um encontro com Jesus. Mesmo no meio da multidão, e se encontrar com a compaixão, sentir o toque de Jesus e ouvir o seu chamado. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, acredite você ou não, Jesus está aqui. Não é chavão, não é animar você, não é melhorar o ambiente da reunião. Querido, mas há uma realidade, Jesus está aqui no meio dessa multidão nessa manhã. Ele, conforme eu vou falando, ele vai mastigando as coisas que estão sendo processadas no teu interior. Eu não posso ver, até o teu marido que está do teu lado não consegue ver o que está percorrendo no teu coração. Até a mulher que está do seu lado não consegue saber. Até o filho, até o pastor, até o líder. Ninguém pode saber. Mas porque Jesus está aqui, ele consegue ver o que está dentro de você. E embora você tenha entrado aqui decepcionado, você pode voltar para casa hoje cheio de esperança pelo amanhã. Porque Deus pode fazer isso. Para a gente entender, amado, o significado do chamado de Deus, nós precisamos entender que nós somos igual aquele menino morto. Igualzinho aquele menino morto. No meio da multidão, no cortejo da decepção. Porque Efésios capítulo 2, versos 1 diz que ele nos vivificou, estando nós mortos, no esquife, já sendo carregado. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Porque noutro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Nós éramos filhos da natureza da ira. Aí nós recebemos o chamado de Deus. Deus nos chamou. Nós nos encontramos na multidão. Ele disse: levanta-se. Levante-te. Ele deu uma ordem. No mesmo capítulo aqui de Efésios, versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, agora nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Coisa linda. E agora nós somos metidos aqui no meio da multidão, que é uma procissão cheia de esperança. Irmãos, não dá para ser diferente.
Nós não podemos ser diferente. A nossa caminhada no meio da procissão é uma caminhada de esperança, ainda que muitas coisas tenham vindo sobre as nossas vidas para roubar essa esperança. Talvez nesse contexto todo, você pode dizer, caramba, eu não me encaixo no time da viúva. Eu não estou decepcionado assim, eu não perdi ninguém, eu não estou tão aflito, eu não estou tão decepcionado. Talvez você diga assim, eu não estou no time daqueles que estão mortos ainda espiritualmente, porque eu já sou nascido de novo, eu já entreguei minha vida para Jesus. Talvez você não seja parte de um, não seja parte de outro, mas tem um terceiro time aqui, que talvez você se encaixe muito bem, com a multidão que estava maravilhada. Só tem lugar para esses três níveis de pessoa, querido. Ou você está mal para caramba, decepcionado, buscando algo que venha de Deus para te tirar desse ambiente da decepção, ou você está aqui hoje, você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e você está aqui nessa manhã dizendo, eu preciso ser como esse menino, eu preciso ser tocado por essa vida, eu preciso me entregar para Jesus, eu preciso receber a vida de Deus, eu preciso sair do pecado, eu preciso ser um cristão, eu preciso viver as coisas de Deus. Ou então, você faz parte dessa multidão maravilhada por tantas coisas que o nosso Deus tem feito no nosso meio. Lucas 7,16 diz que todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Eles começam a reconhecer. E eles diziam entre eles, Deus interveio em favor do seu povo. Um profeta, um rei e um maravilhoso sacerdote está entre nós. Essa é a boa notícia. Ele está entre nós. Como grande profeta, como grande rei, rei de amor, rei de justiça, rei de misericórdia. Ele é sacerdote, ele não só leva a nossa oferta diante do Pai, mas ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo está aqui hoje representado nessa ceia, cortado, repartido no meio, em que nós pudemos hoje nos relembrar desse momento, dessa situação, e dizer, nós o reconhecemos como grande sacerdote, que morreu a minha morte, que me entregou a minha própria vida. Essas notícias sobre Jesus, elas se espalham por toda a Judeia e região circunvizinhança. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quando o casamento é restaurado no nosso meio, a notícia espalha. Quando a gente vê uma situação de falta de propósito de vida, e a gente recebe paz, a notícia se espalha. Quando a gente vê pessoas sendo restauradas, curadas, libertas, a notícia se espalha. Meu Deus! Quando nós temos uma liderança séria, comprometida, apaixonada, responsável, a notícia se espalha. Quando nós vemos no nosso meio pessoas dedicadas, entregues ao reino de Deus, pelas suas causas, cheias de amor, a notícia se espalha. Quando nós temos, meu amado, no nosso meio, pessoas que lutam as causas dos desabrigados, dos moradores de rua, da restauração de dependente químico, das crianças que estão na rua, das intervenções, das informações que dão direito à vida, a notícia se espalha. Hoje pela manhã eu recebi um áudio do Paulo, foi hoje de manhã que você mandou? Ontem, do pessoal do Delto lá da aba, a psicóloga dando algumas orientações e me convidando para algumas coisas que eu preciso entender. A minha pergunta foi, a notícia já chegou lá? Meu Deus, a notícia já foi. Sabe por quê, queridos? Quando a gente começa a ver o que Jesus está fazendo no nosso meio, a multidão que está empolgada espalha a notícia. Quando a gente vê o que Deus tem feito aqui nesse lugar, no nosso meio, nas nossas relações, nas nossas vidas, é normal que a notícia se espalha, porque nós não somos uma igreja missionária. Não somos uma igreja missionária, que fala de missão uma vez por mês, que tem workshop de missão a cada semestre, que tem o culto da missão uma vez por ano, que traz missionário da África, da Argentina, do Nordeste, para falar de missões periodicamente, de vez em quando. Nós não somos uma igreja missionária.
Nós somos uma igreja missional. A igreja missional, ela não está apartada da missão, ela vive, ela está inserida, ela está mergulhada, é um estilo de vida. A igreja missional, ela vive missões, ela tem missão como estilo de vida, está na veia. Já viu a cena? Está na veia missões, querido. Porque o nosso foco, o foco dessa igreja é gente. O foco dessa igreja são pessoas salvas, restauradas, nutridas, abençoadas, encontradas com esse Jesus, levado para esse Jesus, se numa cama pelo teto, se no meio de uma multidão apertada ou não, se na pequena família, se num JEP, se no culto, se na reunião, seja lá onde for. Essa igreja, ela tem o foco de levar pessoas a conhecer esse Jesus maravilhoso que pode transformar a vida de pessoas. E é por isso, se você se identifica como essa multidão maravilhada, eu espero, como pastor, que a notícia se espalhe. O que ele está fazendo na tua vida e na vida de quem você está perto? Nós somos discípulos de Jesus, fazendo discípulos para Jesus. Em todo esse episódio da vida de Jesus, eu quero te perguntar algo. Com quem você se identifica? Com a viúva desesperada e decepcionada? Beleza. Com o jovem que está morto? Beleza. Com a multidão que está maravilhada? Tremendo. Porque se for a opção número 1, a viúva desesperada e decepcionada, você pode crer nesse momento que Deus olha para você com compaixão e Ele quer te consolar. Tem lugar para você nessa reunião, diga glória a Deus. Aleluia, mas se você está assinalando a opção 2, como o jovem que estava morto, porque você sente que eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, ou se entreguei, eu não estou curtindo essa vida de Deus, essa vibe de viver, essa alegria de Deus, esse poder de Deus. Eu estou meio morto, eu estou meio parado, eu estou meio atado, eu preciso de um toque de Jesus. Eu quero dizer para você que Ele tem poder para fazer isso nessa manhã sobre a sua vida. Se você está assinalando aí que você é a terceira opção, uma multidão maravilhada, e que você tem se maravilhado com todas as obras de Deus, aquilo que Deus tem compartilhado com as pessoas no nosso meio, porque onde quer que a gente vá, tem pessoas decepcionadas, sim ou não? Onde você pisar o teu pezinho, o ambiente, no ônibus, onde quer que você vai, tem gente morta, sim ou não? E onde quer que a gente tenha ido, querido, por onde quer que a gente tenha passado, a gente tem visto muita gente maravilhada com aquilo que Jesus tem feito na vida de outros irmãos, em outras igrejas, em outra comunidade, e a gente pode se alegrar com esse povo para a glória de Deus, amém? A pergunta é, meu amado, com quem que você se identifica nessa manhã? Hoje você foi pego, né? Hoje você está cercado, não tem lugar para você ir. Você faz parte de um desses times e eu gostaria que você ficasse em pé, que nós vamos orar. Aleluia, que coisa boa. 3 timão. Gente que está decepcionado, gente que sente que está morto, precisa nascer de novo, e gente que está maravilhada. Onde você está? Que procissão você vai vir hoje para a presença de Deus? Em que lugar você vai ser encontrado? Dá para pagar para mim aí, por favor, querido? Aleluia. Enquanto você pensa, enquanto você coloca isso diante do Senhor,
Nós vamos cantar ao Senhor, amém? Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Se entrega. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha Compaixão, minha fonte de compaixão. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Eu quero que saia a primeira procissão do lugar onde você estiver, querido, e que você venha à frente. Se hoje você entrou aqui e por algum motivo, por alguma situação, você se sente decepcionado, vem aqui, nós vamos orar. Somente aqueles que entraram aqui nesse lugar hoje, eu estou tão decepcionado com algumas coisas, vem, nós vamos orar. Aleluia, vem, 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 é uma procissão, olha que coisa linda, aleluia, aleluia, isso, aleluia, vem. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Isso, olha só, você não está sozinho no meio desse time, querido. Você não está sozinho. Tem uma multidão que está feliz. Tem uma multidão que está entregando presentes para Jesus. Tem uma multidão que está eufórica. Mas você hoje está fazendo parte desse dia em que talvez algumas coisas, algumas notícias tenham chegado até você, que não está sendo fácil de digerir. Jesus está para você nessa manhã. Ele quer tocar a tua vida. Ele quer tocar a tua vida. Aleluia, aleluia. Eu queria pedir para os irmãos que fazem parte desse time, que são aquela multidão que está muito empolgada com o que Jesus está fazendo, uma multidão que está muito feliz com aquilo que Jesus está fazendo. Eu queria que você saísse do seu lugar em procissão e abraçasse aqui esses irmãos e orasse com eles aqui agora. Meu Deus, empurra a cadeira, faz bagunça aí, querido, não se importa com nada, melhor são estar aqui com essas pessoas. Isso, que coisa linda. Oh, oh, oh. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor. Sai do seu lugar. Olhe com pessoas que estão decepcionadas. Aleluia.
Nós oramos aqui nessa manhã sobre esses irmãos que por causa de algumas situações que estão tomando conta das suas vidas, talvez alguma coisa que está morrendo, talvez alguma coisa que está morrendo dentro deles, talvez algumas coisas que foram chamadas para morrer, Senhor amado, nesse tempo, talvez lutas e tribulações, a esperança que está morrendo, a esperança da restauração do casamento que está morrendo, a esperança do marido que está indo embora de casa, a mulher que está indo embora de casa, o filho que está nas drogas, uma dor, alguma coisa que está morrendo, a esperança, Senhor, muitas vezes decepcionado pelo desemprego, decepcionado pela falta de dinheiro, decepcionado por isso ou aquilo, decepcionado com a igreja, decepcionado com liderança, decepcionado com o pastor, decepcionado com alguma coisa, decepcionado com a sua própria vida, que olha para a sua própria vida e se encontra decepcionado, desesperançado. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tua palavra diz que o Senhor tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Toca nessa área morta agora, toca nessa área morta agora e faz viver novamente, faz nascer a esperança, faz nascer, Senhor, como o sol do meio-dia que se levanta, assim, Senhor, ilumina a vida, a esperança de cada um dos meus irmãos. Aleluia, aleluia, que coisa boa, Pai, porque eles estão sendo tocados por Jesus, eles estão sendo incendiados na proposta de que o Senhor toca. Chama eles nessa manhã. O Senhor diz para você que está decepcionado: levante-se, levante-se. Ele está dizendo para você: bora de novo andar. Levante-se, levante-se. Você que está vivendo no ambiente da decepção, Ele está dizendo para você: levanta. Fica sentado, começa a conversar com Jesus. Começa a conversar com Jesus e dizer: a minha esperança está em Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é a tua esperança. Eu quero pedir agora, irmãos, nós vamos chamar o terceiro grupo. Para isso eu preciso que abra esse corredor. Venha um pouquinho dessa turma para cá, aperta um pouquinho para cá, porque nós vamos ver o que vai acontecer agora. Tem um outro time que vai entrar agora. Vocês estão com expectativa? Vai entrar o terceiro time agora. Vocês estão prontos? Estão prontos? Eu quero chamar nessa manhã aqueles que querem entregar suas vidas para Jesus, aqueles que querem renovar os seus votos com Jesus, aqueles que querem fazer uma aliança com esse Jesus. Eu quero que essas pessoas que nunca fizeram uma oração dizendo: eu quero hoje entregar minha vida para Jesus, sai do seu lugar. Você que vai fazer parte dessa procissão, venha no meio desse corredor que nós vamos abraçar você, orar pela tua vida e te abençoar. Nós estamos esperando. Vem, 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 vem. Vem, você que vai hoje entregar sua vida para Jesus. Isso é uma multidão, irmãos. É uma multidão. Tem mais, tem mais, tem mais. Sai do teu lugar. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Deixa eu falar. Talvez o fato da sua decepção seja porque você ainda não encontrou com Jesus no meio da multidão. E você precisa fazer isso hoje. Então sai desse lugar que você está e vem para o meio dessa procissão aqui, que nós vamos fazer uma oração para você entregar a tua vida para Jesus. Pode sair do seu lugar. Isso, vem, 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 vem. Você que precisa, você que não... Isso, aleluia, vem. Vem, 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 isso. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Agora vocês vão orar comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu estava na procissão
dos desesperançados. E agora eu me movo para o lugar da esperança. Diga bem alto: a minha esperança está em Ti. E escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E a partir de hoje eu te peço que eu seja conduzida pelo Senhor. Eu me entrego, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito na Tua presença, e eu renasço para Ti. Estava morto? Não, de novo, estava morto? Vocês podem ajudar? Estava morto e renasci. Estava morto e revivi. A minha vida te pertence. A Deus seja toda a honra, toda a glória. Vamos aplaudir o Senhor.